Olá pessoal, hoje a gente vai comentar do livro Faca, de autoria de Salman Rushdie, publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras. Salman, nascido na Índia, mas desde jovem foi estudar na Inglaterra e escritor, com vários livros de ficção publicados. Um deles o tornou alvo do ódio e da intolerância. Refiro-me ao livro chamado Versos Satânicos, em que ele faz uma ficção em torno de um anjo e um diabo, que duas pessoas que caíram de um avião na área próxima, inclusive à Inglaterra, né, passam a discutir, a questionar aspectos da vida, da religião, que tangenciou aí uma resposta violenta e virulenta em 1989, do então Ayatollah Khomeini, do Irã. E em 2022, Salman Rushdie foi alvo de um ataque enquanto proferia uma palestra no estado de Nova York. Ele já residente nos Estados Unidos há bastante tempo, e esse atentado à faca de um homem que se projeta sobre ele repentinamente o deixa com várias sequelas, mas a principal, a mais grave, é que ele perde a visão de uma vista do olho direito. E além de limitações na mão esquerda e, enfim, todo um abalo de alguém que já vinha há muitos anos por essa fatwa, por essa marca de perseguição até a morte que foi publicada, que foi atestada contra ele há décadas. Ele, de repente, é vítima de um jovem que ele tem inclusive aqui um diálogo imaginário como uma etapa de elaboração do próprio trauma, que ele aqui descreve muito bem. Esse inclusive é uma das razões pelas quais eu trago esse livro aqui para a gente apresentar para vocês, para a gente refletir como que ele, vítima de um ataque violento, vítima de um trauma psicológico e físico com múltiplas sequelas, ele descreve nessa fase já de recuperação desse atentado que quase lhe roubou a vida. Quando ele retoma paulatinamente suas atividades, ele percebe que para voltar a escrever um livro de ficção, como o seu editor à época lhe havia dito, ele precisaria e precisou escrever este livro, Faca, que fala sobre esse incidente real. Neste livro, como eu estava dizendo, um dos capítulos ele traz um diálogo imaginário com A de A ponto assassino, né? Desse rapaz que cometeu o atentado. E nesse diálogo imaginário, né, vale aí a gente conhecer, porque ele tenta entender quais foram as motivações, como pode uma pessoa que nunca teve um contato maior, que nunca havia lido nenhum livro dele, nem os Versos Satânicos, nem nenhum outro, toma para si essa tarefa em nome de uma ideologia maior, a qual ele obedece. O autor, Salman Rushdie, se diz ateu, apesar de ter sido nascido e criado numa família de origem muçulmana liberal. Então esse livro, Faca, aqui no Brasil, para quem quer conhecer um pouco mais sobre a rememoração, a busca de entendimento, a busca de superação de uma vítima de trauma, de ataque, motivado por ódio, por intolerância, e aqui eu falo de intolerância religiosa, vale a pena ler esse livro, que foi publicado no Brasil em 2024 e que tem muito a contribuir para nós aqui no entendimento desse mundo contemporâneo, infelizmente, povoado de radicalismos, intolerâncias, discursos e ações de ódio. Fica aqui a Faca, de Salman Rushdie, Companhia das Letras.